Olá pessoal, como é que vocês estão? Tudo certo por aí? Sejam muito bem-vindos à palestra A Botânica na Educação Básica. A gente já está aí, participando há algum tempo desse congresso, vocês já assistiram algumas outras palestras aí no 5º Congresso Nacional de Ensino de Ciências e Biologia Online, e aqui nós trataremos especificamente sobre o ensino da botânica. Então a gente vai conhecer algumas coisas sobre algumas teorias que facilitam aí a lida com a botânica, especialmente na educação básica. Vamos conhecer o que são metodologias ativas e tudo isso alinhado como estratégias para o engajamento dos nossos educandos. Então, meu nome é Lucas Gonçalves da Cunha e de uma forma bem introdutória, eu gostaria de me apresentar e falar por que eu vim aqui conversar sobre isso hoje. Então aqui tem um pouquinho da minha formação. Eu sou gestor ambiental pela Universidade Federal de Santa Maria e especialista em ecologia urbana pelo Centro Universitário Internacional, mestre em tecnologias educacionais em rede e atualmente eu faço então o bacharelado em engenharia florestal pela Federal de Santa Maria e eu também sou pós-graduando em botânica pela Faculdade Metropolitana. E aqui onde que a botânica acabou entrando na minha vida. Especialmente aqui na especialização, eu acredito que vocês estejam vendo meu mouse, o cursor. Então, na especialização em ecologia urbana, eu já comecei a trabalhar um pouquinho com flora ruderal. O que é essa flora ruderal? A flora ruderal são as plantas que estão em volta da gente no dia a dia. Vocês sabem essas plantas espontâneas que crescem na calçada, que crescem nos jardins, sem que ninguém tenha plantado, cultivado elas? Essas são a flora ruderal. Sabe aquelas que quando tem um muro e elas começam a nascer no muro, ali no meio, nas fendas? Essa é a flora ruderal. Comecei a trabalhar a flora ruderal aqui na especialização em ecologia urbana e no mestrado em tecnologias educacionais eu comecei a trabalhar especificamente a questão do ensino de botânica. Então eu passei 2 anos com bastante contato, com escolas, especialmente escolas de educação básica. Trabalhei um pouquinho no ensino superior também com algumas estratégias relacionadas a metodologias ativas. Então, apesar de eu ter esse mestrado em tecnologias educacionais em rede, ele foi focado bastante no ensino de botânica. Depois, como acadêmico do bacharelado em engenharia florestal, eu sigo trabalhando na área da botânica, trabalhando um pouquinho com educação, mas partindo para uma parte mais prática na questão de taxonomia, e agora, como pós-graduando em botânica, eu sigo essas duas linhas, trabalhando com tecnologias, principalmente ali as tecnologias para o ensino da botânica e a questão da taxonomia, da identificação de espécies herbáceas e também um pouquinho de biogeografia. Então, agora vamos iniciar essa nossa conversa sobre a botânica. Antes de tudo, é importante a gente considerar um termo que ele é muito utilizado quando a gente pensa em ensino da botânica, que é a cegueira botânica. A cegueira botânica, de acordo aí com os novos pensamentos e os novos entendimentos, sobre a utilização dos termos, ela acabou pegando um pouquinho aqui, ó, tem essa setinha aqui, ó, que indica ali o capacitismo, e agora muito recentemente, coisa do ano passado, o pessoal achou mais adequado a gente usar o termo impercepção botânica. Então, o que seria impercepção botânica? Antes disso, do termo impercepção, ele era utilizado o termo cegueira botânica, e isso é trabalhado desde 1999. E esse termo, ele faz bastante relação à impercepção que os seres humanos têm da importância da botânica, da importância do reino vegetal no nosso dia a dia, seja para alimentação, seja para confecção de tecidos, seja até para entrada de energia em todo o sistema que a gente conhece. E daí o que seria assim, de uma forma bem básica da gente pegar essa questão da impercepção botânica? Aqui tem uma figurinha que ela faz uma ilustração do que seria isso. Então, ó, a gente vê ali, ó, tem um senhor ali, no meio de uma mata, e olha ele falando ali, paf, aqui só tem mato. E isso é um pensamento, de muitas pessoas. Até quando a gente pensa assim, faz uma retrospectiva histórica, o que o pessoal fazia antigamente? Bah, eu tenho um terreno todo sujo, eu tenho que limpar aquele terreno. O que seria eu limpar esse terreno? Seria tirar, toda aquela vegetação para a gente conseguir construir casas, galpões, mas seria então limpar todo aquele terreno, limpar aquela vegetação, e então essas plantas elas começaram a ser vistas
como aquele cara tá vendo ali, né? Nossa, aqui só tem mato. E se tu for perceber ali, ó, aqui com o cursor do mouse a gente vê, ó, a gente tem ali, ó, plantas epífitas crescendo sobre as árvores, a gente tem ali orquídeas, bromélias, aqui algumas espécies de palmeira. Aqui ó, a gente tem copo de leite, né, que todo mundo conhece. Então nós temos uma rica diversidade ali ocupando aquele ambiente, mas aquele senhor ali, ele tá vendo aquilo ali como só mato, né? Além dessa questão da gente ter essa percepção cultural de que muitas vezes a flora que a gente está vendo ali é só mato, a gente tem algumas outras questões que também são relacionadas, por exemplo, à fisiologia. Agora, durante a palestra, a gente vai ver um pouquinho melhor essa questão do porquê que essa cegueira botânica e essa impercepção botânica ela está associada tanto a questões culturais quanto a questões fisiológicas intrínsecas do ser humano. Então daí quando a gente fala nisso, né, bah, cegueira botânica, a gente pode pensar, não, mas eu não tenho cegueira botânica, porque eu percebo as plantas, eu percebo elas no dia a dia, então eu acho que eu não me enquadro aí nessa questão da cegueira botânica. Aqui eu vou apresentar duas pesquisas que eu acabei realizando durante o mestrado que dão um respaldo para essa teoria, uma teoria que já foi largamente estudada de formas muito mais complexas da que eu vou apresentar aqui. Mas para a gente tornar isso de uma forma mais dinâmica e só perceber que, mesmo, por exemplo, no ensino superior, isso é uma realidade, eu vou trazer duas pesquisas aqui que foram feitas de uma maneira mais simples por mim. Então, a primeira que eu trago é essa aqui, ó, limitação botânica, uma lacuna no ensino e na aprendizagem da biodiversidade. Vocês vão ver aqui que ao longo da palestra eu sempre vou deixar alguns QR Codes. Esses QR Codes vocês podem apontar o celular diretamente para a tela e esse QR Code vai levar vocês para alguma plataforma onde esses capítulos ou essas pesquisas estão hospedados. Então, o primeiro deles é esse daqui, Limitação Botânica, que foi um trabalho que eu fiz em parceria com a Vanessa Silva Souza, que é uma grande amiga, e ele saiu neste trabalho aqui, ó, um e-book sobre cenários e perspectivas da profissão docente. Então, como que foi feita essa pesquisa? Essa pesquisa, parte dela foi feita de forma virtual, né, através dos links. Eu não sei se vocês conhecem o Mentimeter. O Mentimeter é uma plataforma digital que ela permite um software, né, que permite com que a gente faça, por exemplo, perguntas para os educandos, eles respondem ali na hora mesmo e a gente consegue até usar esse software para tornar as aulas mais dinâmicas. Porque, por exemplo, se a gente está numa apresentação online e a gente utiliza esse software, tu consegue ver na hora o que esses alunos estão respondendo e a partir daquilo que eles vão respondendo, tu consegue tornar essa aula mais dinâmica. Então, como que a gente fez essa pesquisa? Nós selecionamos algumas imagens, vocês podem ver ali, ó, são 3 imagens, aqui uma primeira imagem, essa outra aqui e aqui essa terceira imagem. E o que a gente pegou? Vocês podem ver que em todas as imagens nós temos alguns animais, mas a gente tem uma riqueza muito grande de vegetação. E o que a gente fez? A gente deixou 3 espaços, né, para que quem estivesse participando dessa pesquisa pudesse responder com a seguinte pergunta: o que você vê nas imagens? E quais foram os resultados dessa primeira pesquisa? Uma pesquisa bem preliminar, bem simples, mas que gerou aí um capítulo de livro, né? Um capítulo de um e-book. Então, o que as pessoas começaram a responder? As pessoas começaram a responder, ó, animais. A gente vê que grande parte das pessoas focou na questão dos animais. A gente tem o que ali também, ó, felino, primata. Depois a gente vem aqui para um termo mais amplo, natureza. Natureza que realmente as pessoas englobaram todo aquele ecossistema que elas estão vendo. Que nosso objetivo era o quê? Tudo bem, a gente já pensou assim, já tinha uma hipótese de que os animais seriam os mais citados, mas a gente queria perceber como que essa aqui foi uma pesquisa que ela foi feita com educandos do ensino superior. Educandos, olhem que coisa, educandos do curso de biologia e educandos que na época estavam bem relacionados e trabalhando no Jardim Botânico da Universidade Federal de Santa Maria. E mesmo assim, essa questão, né, da cegueira botânica ou da impercepção botânica fez com que as respostas tivessem uma tendência mais relacionada aos animais. Depois aqui ó, a gente vê como ocupando um espaço bem
inferior, né, as plantas, e depois aqui alguns citaram paraíso. E olha só que interessante, aqui a gente tem a resposta sobre as plantas, só que quando a gente vai analisar essa imagem aqui, nós temos muito mais plantas do que animais. Porque, por exemplo, nessa primeira imagem aqui, alguns citaram ali, ó, primata, outros citaram felino. Então são termos, né, e conceitos bem refinados relacionados à fauna. E quando a gente for perceber nessas imagens, olhem ali a riqueza que a gente tem, ó, a gente consegue perceber que tem palmeiras, ali ó, tem plantas epífitas, formando um dossel bem denso de vegetação. Aqui ó, ali palmeiras, a gente consegue perceber ali algumas samambaias, aqui uma outra vegetação rasteira. Nessa terceira imagem, nós temos muitos animais, realmente. Mas o que, que a gente tem além desses animais? A gente tem plantas aquáticas, ali ó, trepadeiras crescendo sobre o tronco, o caule daquela árvore. A gente tem ali ó, algumas plantas arbustivas, também temos plantas epífitas. E toda essa vegetação, ela acabou sendo não percebida de uma forma tão grande quanto os animais. E a gente percebe que tem conceitos aqui, ó, como felino e primata, eles são conceitos bem mais refinados quando a gente pensar que todo esse conjunto de plantas, a única resposta que ele gerou foi plantas. Então, essas perguntas abertas, elas fizeram a gente perceber que, bah, talvez essa teoria ela esteja bem presente e ela seja uma realidade mesmo dentro de um curso superior relacionado a uma área das ciências biológicas. E daí entra toda essa questão, né, da gente perceber a flora como um cenário, porque na verdade quando a pessoa aqui percebeu o primata e aqui percebeu o felino, todo esse conjunto de vegetação para essa pessoa foi percebido como se fizesse parte de um cenário, de um plano de fundo. E realmente, além disso, uma das questões que é apontada como um causador disso é porque o nosso cérebro, uma questão bem fisiológica, o nosso cérebro, na hora de perceber um ambiente, ele vai acabar percebendo, primeiramente, as questões que podem nos oferecer risco. E por mais que as pessoas estivessem aqui analisando uma imagem e que não fosse um risco real, a pessoa acaba percebendo aquele animal ali, porque imagina um felino grande, o felino ele vai ser a primeira coisa que tu vai chamar a atenção. Aqui, um primata ele tem todo um movimento, uma questão diferenciada que também faz com que, na hora de raciocinar sobre isso, né, a nossa cognição perceba primeiro os animais e acabe colocando todas as plantas, né, e o reino vegetal em segundo plano. No ambiente urbano, essa questão é ainda mais acentuada, porque tu vai ter que prestar atenção nos carros, tu vai ter que prestar atenção ao atravessar a rua, tu vai ter que prestar atenção até em questões, por exemplo, relacionadas a assalto, enfim, são coisas que ocupam um espaço maior no nosso cérebro e a gente acaba passando um dia inteiro sem perceber essa nossa dependência das plantas, mesmo na hora que a gente está se alimentando. Que a gente está se alimentando ali, né, só de questões vegetais, prioritariamente, né, de questões vegetais, mas a gente acaba não percebendo essa relação, né, da botânica com aquele nosso cotidiano. E aqui, agora a gente já passa para uma questão bem mais relacionada a metodologias do ensino de botânica. E aqui é interessante a gente prestar atenção, porque a gente começa a pensar numa questão de metodologia, que é o que vai nos encaminhar para quando a gente vai trabalhar sobre as metodologias ativas. Então aqui nós não estamos em metodologias ativas ainda, nós estamos em metodologias, e esse daqui é um capítulo da minha dissertação que eu trabalhei o resgate das memórias botânicas em uma turma de professores no ensino superior, com uma perspectiva bem relacionada à metodologia. Então foi uma pesquisa que foi realizada no programa de pós-graduação em tecnologias educacionais em rede, que foi o curso que eu me formei, e aqui, olhem só que interessante, essa pesquisa ela foi desenvolvida com alunos do segundo semestre, então finalzinho do segundo semestre. Então são alunos com base teórica para analisar questões sobre metodologias de ensino. Muitos colegas que eram formados em cursos de licenciatura, então o que também habilita, né, a fazer uma retrospectiva sobre quais foram as metodologias de ensino de botânica
às quais eles foram submetidos quando eles passaram pela educação básica. Então as perguntas, todas elas tendiam a essa questão, com que fizessem eles refletirem sobre o seu ensino de botânica e relacionar isso com as teorias que eles vinham aprendendo. Então aqui eu trago essa primeira imagem só para vocês verem como é que foi construída nessa pesquisa. Por exemplo, aqui, ó, conforme as imagens abaixo, selecione aquela que remete à sua experiência com o ensino de botânica na educação básica. A gente pode ver aqui, ó, eu trouxe em formato de imagem quais eram as metodologias mais clássicas. Então aqui, ó, a gente tem os espaços não formais de educação. Hoje em dia, a utilização de espaços não formais de educação, ela tá de uma forma muito mais forte nesse ensino, porque a gente tem a exploração de jardins botânicos, de zoológicos, que agora eles estão deixando de existir, né? Eles passam a ser mantenedouros da fauna, mas eles ainda são muito utilizados. A gente tem aqui uma perspectiva que não é tão legal, mas que é muito utilizada, que é, por exemplo, a sala de aula e o quadro negro. A gente tem também aqui, ó, separado a sala de aula e o livro didático. E aqui a gente tem uma das perspectivas, né, que é a que seria ideal, né, que são o estudo, né, o ensino da botânica através de plantas reais ou de instrumentos de laboratório, de microscópio. Isso aqui é uma realidade que ela vai tender mais às escolas particulares. A gente sabe, né, que numa escola particular, hoje em dia, muito difícil numa escola particular a gente não ter um laboratório. Tanto laboratórios de informática, laboratórios que permitem o ensino de ciências. Numa escola pública, olha, eu não conheço nenhuma, a não ser os institutos federais, mas eu não conheço nenhuma escola pública e nunca passei por uma que utilizasse, por exemplo, instrumentos de laboratório para o ensino de botânica ou, enfim, para o ensino de qualquer outra área do conhecimento, né? Então, quando a gente pensa no ensino público, especificamente no ensino de botânica, a gente acaba caindo na sala de aula e no quadro negro e na sala de aula e no livro didático, porque muitas vezes, mesmo quando seja explorado, né, esse espaço não formal da educação, a não ser que seja, por exemplo, um jardim botânico com um guia que conheça bem aquele ambiente, o ensino de botânica ele acaba ficando um pouco de lado. Então, quais que foram as respostas, né, dessa pesquisa? Primeiramente sobre as metodologias. Vocês podem perceber aqui, ó, que a maior parte delas, ó, 75% das respostas, eu vou botar aqui para o lado o meu videozinho, 75% das respostas ficaram em sala de aula e livro didático. Outras respostas, então, sala de aula e quadro negro, olhem só quantas respostas, 75% e 50%. Então, quase assim, ó, todo mundo que participou da pesquisa foi o ensino de botânica, as lembranças que eles têm sobre o ensino de botânica são das duas formas menos ativas de ensino, a sala de aula e o quadro negro e a sala de aula e o livro didático. Aqui, ó, algumas respostas a gente teve aqui, ó, como espaços não formais de educação e aqui, ó, somente duas respostas, então, com plantas reais e com instrumento de laboratório ou lupa. Só que o que a gente tem que pensar? Provavelmente essas pessoas aqui, imaginem ali todo mundo no mestrado, seguindo, né, nessa área acadêmica, já com uma tendência mais relacionada à área do ensino, talvez essas pessoas que tiveram essa experiência aqui com plantas reais e instrumentos de laboratório já tenham tido um ensino numa escola particular, onde o ensino é diferenciado na questão da utilização, na possibilidade de utilização de ferramentas. E aqui, ó, eu trago outra questão, que é uma pergunta sobre os sentidos utilizados no ensino de botânica, porque quando a gente pensa sobre plantas, né, a gente pode utilizar esses sentidos aqui, o olfato, na questão do cheiro das flores, o aroma dos frutos, a questão do paladar, por que não ensinar botânica levando temperos, levando sucos, que a gente pode atrelar os ensinos de botânica a essas questões, ou o tato, sentir frutos, folhas, sementes, as diferentes texturas dos troncos das árvores, ou então aqui uma das respostas, não tive experiência ativa com o ensino de botânica. E a gente percebe aqui, ó, que a maior parte dos pesquisados realmente não teve nenhuma experiência ativa nesse sentido da utilização dos sentidos com o ensino da botânica. E aqui,
Ó, outra pergunta. Diante das suas recordações quanto ao ensino de botânica na educação básica, assinale abaixo seu nível de satisfação com as metodologias empregadas no tempo da escola. E a gente pode ver aqui, ó, que a maior parte das respostas, deixa eu tirar minha câmerazinha daqui, a maior parte das respostas, ela ficou aqui, ó, 3, 4, 5, 6, aqui já uns mais satisfeitos, aqui ó, um 7, um 10, provavelmente esse 7, esse 10 e até esse 6 aqui, daquelas pessoas que estudaram a botânica ou a partir dos espaços não formais de educação ou a partir de plantas reais e de ambientes de laboratório, né, ferramentas de laboratório. E aqui, essa pesquisa, né, ela teve um espaço aberto para que esses professores, porque ali a maior parte dos alunos que participaram dessa pesquisa eram professores, professores de outras áreas, inglês e espanhol, tinha bastante colegas, professores da área das tecnologias, das licenciaturas em tecnologias, computação, e o que, que eles apontaram então que deveria ser feito para mudar essa realidade. Então, largar o quadro, buscar práticas ativas, o outro aqui é proporcionar experiências com objetos de estudos reais, folhas, flores. Então aqui, ó, que as aulas fossem mais atrativas, com mais preocupação com a aprendizagem significativa dos alunos. Claro, aqui professores que há pouco tempo tinham estudado essas teorias, né? Por exemplo, da aprendizagem significativa, que a gente vai ver logo mais. Então, claro que isso dá uma tendência nessas respostas aqui. Incluir nas aulas práticas educacionais diárias atividades extras, temas para discutir com a família e os alunos. Aqui, ó, o estudo da botânica é importante porque as plantas são a principal fonte de vida na Terra. Então, aqui, ó, já respostas bem elaboradas. E agora a gente entra no como fazer isso, porque até aqui a gente viu que essas teorias, né, que apontam essa impercepção botânica ou algumas falhas no ensino de botânica, elas são reais, porque daí vocês podem lembrar de como que esse ensino de botânica foi feito com vocês. Aqui eu trouxe pesquisas que foram feitas, mas para que vocês percebam o quanto isso é real, eu convido vocês a retornarem no tempo e pensarem, poxa, como é que eu estudei botânica quando eu estava no ensino médio? Não foi sentado na mesa algumas páginas daquele livro didático, umas 5 páginas que tratavam sobre botânica. Eu aprendi botânica, falando uma experiência própria, né? Eu aprendi botânica sentado na mesa, com a professora explicando algumas coisas no quadro, fazendo alguns desenhos sobre as folhas, sobre os órgãos reprodutivos femininos e masculinos, mas nunca cheguei a pegar uma planta real na educação básica. E daí como que a gente faz para sair, né, desse estado, né, desse tipo de ensino? Então, agora a gente entra na parte da aprendizagem significativa e das metodologias ativas para o ensino de botânica. Quando a gente fala no engajamento, o engajamento dos alunos é quando eles se sentem realmente com vontade de participar daquela aula. Então, a gente está utilizando uma aprendizagem significativa e uma metodologia ativa, a gente vai conseguir trazer o engajamento desses alunos. Claro que quem não tem realmente afinidade, quem não gosta de planta, nem com a melhor metodologia ativa, essa criança ela não vai se sentir super empolgada para fazer aquela atividade ali. Mas ainda assim ela vai ter que fazer atividade, vai ter que botar a mão na massa, vai ter que atuar, né, na construção daquele conhecimento. Então, quando a gente fala, né, da aprendizagem significativa, não tem como deixar de falar de Ausubel, que Ausubel foi o autor, né, dessa teoria, e ele aponta a questão de uma construção cognitiva. Ou seja, a gente atribui um novo significado a um conhecimento prévio desse educando, para que uma informação mais elaborada ela tenha onde se ancorar nessa cognição do aluno. Então, tá, a gente vai estar trazendo as questões sobre botânica, a gente vai estar trazendo uma questão mais elaborada, mas a gente vai estar tentando inicialmente relacionar esse novo conhecimento com o conhecimento prévio que esse aluno tenha. E esse autor, ele traz a questão dos subsunsores, que um subsunsor, ele seria um conhecimento já existente na estrutura cognitiva desse aluno. E trazendo para a área da botânica, o que seriam conhecimentos que esse aluno já sabe, que ele já conhece, que já existe na estrutura cognitiva e na memória desse educando.
Aqui, por exemplo, nessa primeira imagem, a gente tem a flora ruderal. Vocês lembram que eu comentei ali no início com vocês que uma das minhas pesquisas é sobre flora ruderal, que são essas plantas que crescem assim, ó. Ali a gente está vendo, deixa eu ver se eu consigo tirar a coisinha daqui, o contador do tempo. Aqui a gente está vendo, a gente tem ali o calçamento, aqui a gente tem a rua, os carros estacionados, e vocês percebem que talvez ali no meio, ó, a gente vê uma planta que é mais ornamental, mas o resto que está crescendo aqui em volta não são plantas ornamentais, são plantas de crescimento espontâneo que acabaram crescendo ali, mas essas plantas os alunos conhecem, ou se não conhecem, o que a gente pode gerar para fazer, por exemplo, ensinar sobre órgãos reprodutivos, ensinar sobre polinização, sobre dispersão de sementes, sobre ecologia relacionada à botânica. A gente pode levar os alunos para o pátio da escola e apresentar essa flora ruderal, porque geralmente capim, aqui eu moro no Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul, predominantemente, é o bioma pampa. O bioma pampa ele é muito representado por espécies da família Poaceae, que são os capins. Então aqui, capim a gente vê crescendo por tudo que é lado. Fenda de calçada, cantinho da calçada, nos jardins crescendo muito capim. E aqui nessa primeira imagem ó, que eu estou apontando com o cursor, é o que a gente está vendo. Muito capim crescendo ali, que cresceu de forma espontânea, que tem folhas, que tem flores, que tem frutos, e a gente pode oferecer esse conhecimento sobre a flora ruderal para depois ensinar alguma coisa de uma forma mais complexa e ter onde ancorar essa informação. Outra questão, essa daqui ela é bem básica, mas ela também pode ser utilizada como um subsunsor. Quando a gente fala em sala de aula, a gente está trabalhando com botânica e pergunta: alguém já conhece botânica? Alguém já trabalhou com alguma coisa relacionada? Alguém tem uma avó, uma tia que tem uma horta? Na hora, os alunos já levantam a mão. Minha avó tem horta, minha avó planta alface, minha avó planta isso. Então, nesse momento, quando um fala, os outros querem falar também. Daí tu vê que, na verdade, várias pessoas ali, vários alunos, né, eles têm essa relação com algum parente que cultiva uma horta, a mãe, ou até as suculentas. Suculentas é bem comum a gente ter em casa, principalmente no meio urbano. Daí fala, a mãe de alguém tem suculenta, vocês têm suculenta em casa? Geralmente esses educandos têm, e isso também pode ser utilizado como uma forma de despertar neles que não, a botânica está presente ali no dia deles, eles têm algum contato, têm alguma coisa de botânica. Aqui também, ó, o que a gente está comendo, as saladas, os vegetais, os grãos, porque quando a gente fala sobre isso, o educando ele percebe que, na verdade, esse conteúdo que a gente vai tratar a partir dali faz parte do dia a dia. E aqui eu trago, vou tirar a imagem daqui, eu trago o pega-pega. O pega-pega, eu não sei como é que deve ser na cidade de vocês, mas aqui é muito comum, mesmo que a gente esteja no ambiente urbano, quando a gente passa por uma área que, por exemplo, tem um terreno baldio, tem uma parte com um pouco mais de grama, é muito comum ficar na calça, na mochila, no sapato, o pega-pega. E esse pega-pega aqui, ele pode ser usado como um subsunsor, e agora eu vou mostrar para vocês como que a partir do pega-pega a gente desenvolveu um conhecimento, né, que trouxesse essa realidade que o educando já vivia, que, poxa, pega-pega no calçado, quem nunca tirou um pega-pega no calçado? Muito difícil a gente não ter removido essas partezinhas aqui que na verdade são frutos, né? Muitas vezes a gente nem sabe que isso são frutos. E daí o que a gente fez? No mestrado, né, que eu fiz, eu utilizei esse conhecimento prévio dos alunos, né, como pega-pega, para desenvolver modelos tridimensionais e fazer a realidade aumentada a partir desse conhecimento que provavelmente os alunos já sabem. Aqui eu vou deixar um QR Code que leva para o site que eu desenvolvi no mestrado, que o que eu desenvolvi? Um livreto que trata sobre botânica com realidade aumentada. Então também eu desenvolvi um aplicativo, que nesse aplicativo aqui tu abre a câmera e tu faz isso que a gente está vendo aqui onde eu estou apontando com o cursor. Tu abre a câmera, bota ali ó, em abrir câmera, aponta para a página do livro e as plantas saem desse livro. Eu vou botar minha câmera aqui do lado para mostrar para vocês. Ó, aqui tem o modelo tridimensional com todas as características fiéis da espécie, então a gente tem as folhas,
compostas. Aqui ó, a gente tem a parede do pega-pega. Então isso aqui, o que esse livreto ele traz? Ele traz, tá, a gente passou por uma grama, o pega-pega ficou aderido ao calçado. Mas por que ele ficou aderido? Porque ele tem aqui ó, uma parede que tem como se fosse uma estrutura de um velcro, microganchos que fazem com que esse fruto fique aderido e assim ele vai ser disperso. E aqui nessa imagem, ó, em F, onde eu estou apontando com o cursor, a gente tem como aparece. Ó. Então ali a gente tem a imagem de um pega-pega. Quando o aluno aponta essa câmera para a página do livro, ele traz então em um modelo tridimensional, em realidade aumentada, a estrutura, né, da parede desse fruto. E isso é uma coisa que acaba engajando os alunos, porque primeiro tu está utilizando o celular. Celular hoje em dia, na educação básica, dependendo de qual ano que a gente está trabalhando, Fundamental 2, quase todo mundo tem smartphone. Então ele é uma tecnologia que já está dentro da sala de aula. E tu usar isso e usar uma coisa que os alunos gostam bastante, hoje em dia todo mundo utiliza celular, né? As redes sociais, enfim, tu usar uma coisa que está no cotidiano do aluno para abordar algum conhecimento em sala de aula é uma coisa que acaba dando um engajamento. Aqui então outra perspectiva que também está aliada à tecnologia para o ensino de botânica. Hoje em dia a gente tem alguns aplicativos como esses aqui, ó, o PlantNet e o Google Lens. Aqui trago uma imagem do PlantNet, que ele é um aplicativo que ajuda a identificação botânica. Para pesquisa, assim, em nível superior, a gente pode utilizar esse aplicativo como um indicador, por exemplo, de família, de gênero, até algumas espécies ele identifica de uma forma assim, ó, muito excelente. Claro, quando a gente identifica alguma planta por esse aplicativo, depois de identificar, a gente tem que partir para chaves botânicas, partir para literatura científica, para ver se essa literatura realmente, se essa identificação, né, que foi feita por uma inteligência artificial, se ela faz sentido, se ela está correta. Mas quando a gente pensa na educação básica, onde você não vai, por exemplo, publicar um artigo, publicar uma pesquisa, a identificação que esse software aqui, que esse aplicativo faz, ela é excelente e pode ser utilizada assim, ó, sem medo. As identificações até nível de gênero são excelentes e bastante precisas. Principalmente dessas, né, quando a gente pensa em ruderais, as plantas que crescem na escola, ou planta cultivada ou planta ruderal, planta espontânea. Para essas plantas de ambiente urbano que são largamente fotografadas, esse aplicativo identifica com uma exatidão assustadora. Então aqui como que a gente poderia fazer para inserir essas tecnologias? A elaboração de uma atividade, por exemplo, para fotografar e identificar plantas no pátio da escola. Um grupo vai ficar com as plantas cultivadas. Ele vai tirar foto de tudo que tem cultivado, frutíferas, as rosas, os arbustos, e outro grupo vai ficar com as espontâneas. Vai tirar então foto daquilo que a gente conhece como inso, como ervas daninhas. E daí só nesse meio campo aí tem muitas questões que a gente pode trabalhar. Pode introduzir, né, a questão do nome científico, do nome comum, que esse aplicativo também traz. Pode trazer essa ideia, né, que, puxa, elas não são plantas daninhas, elas são plantas que cresceram ali porque elas são bem adaptadas àquele ambiente, e assim como as plantas que são cultivadas, elas estão ali, elas vão dar flor, elas vão dar fruto, elas vão ocupar aquele ambiente, e muitas das vezes essas plantas que estão no ambiente urbano, elas são plantas nativas daquele local, então elas são plantas que fazem parte daquela flora ali. Então aqui, né, como eu comentei, né, a utilização de uma ferramenta que já está presente na sala de aula e envolve elementos do cotidiano desse educando. E daí o que a gente pode gerar, por exemplo, pensando nisso? Todos os alunos vão fotografar para fazer essa identificação. Essas fotos elas ficam salvas na galeria do celular. Então o professor pode pedir a foto para esses celulares e montar, por exemplo, uma exposição de fotos das flores da escola. Essas flores que eu trago aqui são todas flores ruderais, que foram tirados bem de pertinho essa foto, mas olha aqui a gente tem um capim, ó, um capim que a gente passa no dia a dia, a gente nem dá bola para ele, porque tu olhou ali por cima, tu não vai perceber todas essas estruturas. Quando a gente propõe para o aluno que ele vá, que ele busque, que ele faça um registro fotográfico, ele vai tirar uma foto dessa aqui, imagina na parede da escola, uma exposição com todas essas flores aqui, ó, uma semelhante a um girassol, outras aqui
bem coloridas, ó, com tons de roxo, com tons de azul. É uma coisa que gera um impacto, e além de gerar um impacto na turma, tu tá gerando um impacto em quem tá passando por ali, porque, poxa, a pessoa vai olhar aquele mural todo colorido, cheio de flores. Nossa, mas isso aqui são flores que tem na nossa escola? As outras pessoas passam a perceber também essa flora. Aqui, então, seguindo nessa ideia, né, das metodologias ativas, aqui saindo um pouco da questão da tecnologia e passando para uma questão mais clássica. Essa daqui até eu já conheci algumas pessoas que tiveram essa experiência, e esse daqui é uma experiência que eu fiz bem recentemente. Agora eu faço parte desse grupo aqui, um grupo de extensão que é o Educa Floresta, onde a gente vai para as escolas e a gente leva questões relacionadas principalmente a conteúdos da engenharia florestal, mas a gente leva também questões relacionadas à botânica. E o que a gente faz aqui? A gente utiliza a metodologia das essicatas para o ensino de botânica da educação básica. As essicatas, quem aí é da área da biologia, provavelmente passou por alguma disciplina, introdução à botânica, morfologia vegetal, onde a gente tem que construir um herbário. Então se coletam várias espécies, se faz a identificação dessas espécies, a gente seca elas, e como que se dá esse processo, né? As essicatas, elas são uma coleção, né, de plantas secas para que esse material vegetal ele fique ali permanente, né, durante um tempo, para que outros pesquisadores possam vir e analisar essas essicatas e realizar estudos sobre biodiversidade, sobre a biogeografia, sobre a identificação dessas espécies. Só que nesse cenário, né, da educação básica, a gente utiliza ou como um herbário didático, e aqui especificamente eu utilizei para a construção de quadros decorativos. E aqui eu botei essas imagens porque são imagens que dão bem essa sequência, dão a ideia da sequência, né, que foi utilizada. Então, ó, aqui a gente pode ver que tem ali alguns alunos fazendo a coleta de plantas. Aqui, ó, uma pata de vaca, uma árvore, né, uma espécie arbórea que estava em flor. E o que a gente fez? A gente não precisou ir longe para desenvolver essa pesquisa. A gente foi no pátio da escola. Então, eles coletaram espécies arbóreas, eles coletaram espécies herbáceas. Aqui, ó, a gente pode ver, ó, eles juntaram as plantas ali e, ó, alguns coletaram até algumas plantas ornamentais. Ali, ó, a gente tem aquela coroa de Cristo. Quando o pessoal arrancou a coroa de Cristo, ela começou a largar aquele látex. E daí isso daí, claro, tem que ter todo um cuidado, né? Porque a gente está trabalhando com educação básica. Então, primeira coisa, cuidar o que a gente está coletando, porque nesse dia aqui da coleta teve uma aluna que pegou uma flor cheia de insetos, assim, daquele mandaruvá. Então tu aborda um pouco de insetos, tu aborda as questões relacionadas ao cuidado. Então aqui a gente pode ver na sequência, os alunos prensaram essas plantas no jornal para secar elas e ficar bem sequinha. Aqui em cima a gente tem, ó, eles já no momento da confecção, então a gente fixou essas plantas com cola comum em cartolina, numa folha mais grossinha, colocou uma folha de acetato por cima e colocou aqui alguns palitinhos para fazer a moldura. E olhem, gente, a riqueza desse trabalho aqui. Esse trabalho aqui, ela secou, ela fixou. Essas essicatas, né, secas, elas foram com o nome do aluno. Então o aluno, a planta que ele coletou, que ele secou, ele utilizou para desenvolver o quadrinho dele. E olhem que bonito que ficou essa aqui, gente. Ali uma planta seca, aqui outra, todas fixadas. Aqui, ó, os palitinhos, um quadrinho aqui na frente com acetato, como se fosse um vidrinho. E olha o que ela fez aqui. Ninguém falou para ela fazer. Ela foi lá e fez um poazinho, ó. E aqui tinha outro quadrinho também feito com esse pozinho. Ela encheu de bolinhas, ficou lindo, lindo, lindo. E aqui, claro, quando a gente vai trabalhando essas questões aqui, tu já vai trabalhando o que é uma folha simples, o que é uma folha composta. A todo momento falando, gente, vocês estão fazendo isso daqui com a diversidade vegetal que tem no pátio da escola de vocês. Coletaram plantas pequenas, coletaram plantas grandes, então tudo isso a gente vai trabalhando e mostrando, né, apontando essa biodiversidade. Só que o que acontece? Apontando isso, nós temos vários benefícios.
Agora já partindo aqui para uma conclusão, já encerrando, falei bastante. Se vocês não estão tomando um cafezinho aí, provavelmente tem gente que já deve estar com sono aí. Já conversamos bastante. Então agora aqui para encerrar, é muito importante a gente considerar os benefícios que a gente tem, mas também alguns obstáculos. Como benefício, o que a gente tem? A questão de envolver os educandos no processo de aprendizagem, que quando tu faz isso, o aluno ir no pátio, coletar, ele organiza, ele seca a planta, ele fixa a planta que ele coletou. Nessa cartolina, tu tá fazendo com que esse educando ele seja ativo na construção daquele conhecimento, porque diferente daqueles apontamentos que a gente fez lá no início da palestra, né, sobre como as pessoas, os professores perceberam o ensino de botânica deles, e quando eu peço para vocês lembrarem, ou que eu lembro, foi sentado na mesa, olhando no livro, olhando no quadro. Quando tu faz isso daqui de levar o aluno para explorar plantas reais, para explorar, por exemplo, através da realidade aumentada, com que ele pegue o telefone, ele aponte o telefone para a página, ele gire o telefone em volta de um modelo tridimensional, ele está sendo ativo na construção daquele conhecimento. Outra questão, o desenvolvimento de sentimentos positivos em relação ao meio ambiente. Provavelmente, se tu trabalhe só na mesa, só no quadro negro, tu vai ter uma sensação de que, poxa, como é que eu vou usar isso? Isso está relacionado ao meu cotidiano ou não está relacionado? A gente nem pensa isso, né, quando está na educação básica. Então, trazer essa questão da percepção da realidade e de que aquela flora, de que aquela vegetação ocupa o mesmo ambiente que a gente, isso essa sensação, né, de relação, uma sensação positiva em relação àquela flora ali. Outra questão é a alfabetização científica. Quando tu tá trabalhando essas questões relacionadas à flora, tu tá identificando ali, por exemplo, as plantas com aqueles aplicativos, tu pode trabalhar nome comum, tu pode trabalhar o nome científico, tu pode trabalhar o porquê que aquelas espécies receberam aquele nome, as características dela, né, que fizeram ela receber aquele nome. Então tu tá puxando para essa questão da alfabetização científica. E especialmente, né, e como eu já comentei, a percepção da vegetação que o cerca, mesmo a vegetação urbana, que às vezes a gente pensa, puxa, são plantas daninhas, são plantas que estão ocupando espaços que flores maravilhosas poderiam ocupar, mas aquelas espécies ali, muitas vezes elas que pertencem àquele ambiente. Então, tu fazer o aluno perceber essas questões, perceber a flora nativa, também é um ponto muito importante. E agora a gente entra numa questão que são os obstáculos. Que tá muito bonito, né? Apresentei aqui, falei várias coisas, o que a gente pode usar, o que a gente não deveria usar. Só que um dos pontos que mais pega é a falta de tempo dos professores para organizar uma atividade mais elaborada. Muitas vezes os professores têm muitas horas, muitas disciplinas, várias turmas, 3 turmas no mesmo dia. Vocês imaginem tu fazer uma atividade dessas com 3 turmas no mesmo dia. Puxa, o professor vai ficar bastante cansado. Às vezes ele nem tem tempo para elaborar, porque ele tem que estar dando conta de questões mais burocráticas. Então, essa questão da falta de tempo é mais difícil. Quando a gente trabalha isso, por exemplo, num projeto de extensão, a gente está focado em fazer aquilo ali. Então tá, a gente vai na escola, a gente trabalha de uma forma diferente, mas a gente tem um tempo maior que os professores para pensar, para desenvolver aquela atividade, para aplicar e para avaliar. Então o tempo ele é um fator muito importante. Outra questão, o período curto das aulas. Às vezes o professor tem um período de 40 minutos. Tu não consegue fazer uma atividade dessas num período de 40 minutos. Quando a gente faz uma atividade dessas um pouquinho mais elaborada, a gente pede, por exemplo, 3 períodos. Então, troca dentro da sala 3 vezes o professor e a gente ainda está desenvolvendo aquela atividade. Então, períodos curtos de aula, eles também são um impeditivo na elaboração, né, de uma atividade dessas que exige um tempinho maior para a conclusão e para o sucesso. E outra questão, a necessidade de recursos que nem sempre estão disponíveis. Aquele ali que eu mostrei para vocês das essicatas, que é esse daqui, ó, por exemplo, e deixa eu retornar aqui.
que é esse daqui, é o das icicatas, o que a gente usou? A gente usou cartolina, uma folha um pouquinho mais grossa, a gente usou o acetato, que é uma folha um pouquinho mais cara, a gente usou o palitinho de picolé, então tudo isso são recursos que muitas vezes não estão disponíveis na sala de aula, então tem que buscar meios aí e alternativas para fazer essas atividades. Então esses seriam alguns dos obstáculos que a gente precisa também, né, mostrar os obstáculos para parecer que nem tudo são flores, veio aqui, apresentou muitas coisas bonitas, mas isso também pode ter alguns obstáculos aí para serem aplicados, principalmente na educação básica e brasileira, que a gente sabe que tem vários obstáculos, né, para fazer exatamente o que a gente quer, com a força e com a garra que a gente quer. E agora encerro aqui essa palestra, deixo aí o meu contato para quem quiser conversar sobre, propor alguma atividade, e muito obrigado a todos e um ótimo evento. Tchau, tchau.